Nesta aula, vamos continuar nosso exemplo inicial de uma base em Prolog. Então, nós havíamos definido alguns fatos, né? Então, a gente definiu o fato do progenitor, de quem é homem, quem é mulher, e nós vamos completar nosso exemplo agora com algumas regras. Então, a primeira regra que nós vamos definir é a regra do pai, que define quem é pai. Então, eu teria o nome do pai como parâmetro e o nome do filho ou filha. Então, olhando a minha hierarquia, eu sei que o João é pai da Ana. Então, eu poderia falar aqui, ó, representar o João pela variável A. E a Ana eu poderia representar pela variável B. Então, reparem aqui, ó, que existe uma relação de parentesco direta entre o João e a Ana. E na nossa base, nós já temos um fato que define essa relação de parentesco, que é o fato progenitor. Então, eu vou utilizar ele para eu definir a regrinha do pai. Então, vou considerar que o A é pai do B. Então, A é pai do B quando o A é progenitor do B. Então, teria progenitor AB. Beleza, né? Só que eu quero que o A seja pai. Então, se o A é pai, então eu quero que o A também seja um homem. Então, eu vou incluir homem A. A vírgula na minha regra, ela especifica E. Então, se A é progenitor de B e A é homem, eu concluo que A é pai de B. Usando essa mesma lógica, eu poderia pensar na regrinha que definisse a mãe, né? Então, só representando aqui, utilizando outra pessoa aqui na minha árvore, eu sei, então, vou chamar, então, no caso, a Maria de A e o José de B. Então, mais uma vez, existe uma relação de parentesco direto, então eu posso utilizar o fato progenitor. E eu só tenho que garantir que o A, no caso agora, seja do sexo feminino, né? Que seja mulher. Então, a minha regra da mãe, na regra da mãe, eu vou passar o nome da mãe e o nome do filho ou da filha para montar a regra, né? Então, eu teria mãe, A é mãe de B. Quando? Quando o A é progenitor do B. E eu tenho que garantir que o A é uma mulher. Certinho. Então, a gente já tem aí duas regrinhas montadas. Eu vou testar as minhas regras. Então, para isso, vou consultar a minha base, né? Da família. E vou começar testando aí da mãe, né? O fato mãe. Então, eu quero saber se a Maria é mãe do José. É uma possível busca. Então, deu verdadeiro. Eu posso perguntar para minha base quem é mãe de José? Então, alguém é mãe de José, mas quem? Então, ele me retorna aí a Maria. Além disso, eu poderia querer saber quais os pares aí que existem na minha base de mãe e filho. Então, o único par que existe aqui, ó, é Maria e José, né? Mas podemos testar isso. Mãe, X, Y, por exemplo. Então, vem a Maria e José e só isso. As mesmas consultas que eu fiz aqui para a mãe, eu poderia repetir para o pai. Então, pai, eu quero saber agora, por exemplo, o João é pai de quem? Então, de quem que o João é pai? Então, ele é pai do José e da Ana.
posso fazer a consulta ao contrário também, né? Quero saber quem é pai da Ana, por exemplo. Então, X é pai de Ana. Quem é esse X? Então, ele traz para mim o João. Tá, então eu poderia ainda continuar colocando mais informações aí, mais regrinhas, né, na minha base. Então eu quero definir agora quem é avô. Então, no caso, pode ser avô ou avó, não vou limitar pelo sexo. Então, quem é avô? Então, no caso desse exemplo, a Maria é a avó da Júlia e da Iris, e o João, por coincidência, também é da Júlia e da Iris, né? Então, ele serviria tanto para o sexo feminino quanto para o sexo masculino. Então, pensando em como que eu vou organizar a minha regra, eu vou chamar a regra de avô. Pode ser tanto avô quanto avó. Então, avô. E aí eu vou passar como parâmetro o nome do avô ou da avó e o nome do neto ou da neta. Então, não tem distinção aí. Tá, vamos analisar aqui a minha hierarquia. Então, eu tenho que a Maria, ela é a avó da Júlia. Então, a Maria é a avó da Júlia. Tá, então, se eu observar, na realidade, tem uma pessoa intermediária aqui entre a Maria e a Júlia. E eu vou chamar essa pessoa aqui de X. Agora fica fácil, né? Eu posso utilizar o fato progenitor. Então, a Maria é progenitora do X e o X é progenitor do B. Então, com isso, eu defino uma relação aí de avós. Então, para escrever, o que eu teria? Avô. A é avô ou avó de B. Tá, quando isso acontece? Quando A é progenitor de X e progenitor X de B. Beleza, então se eu tenho essa relação, eu consigo definir quem é avô ou avó. Então, mais uma vez, estou utilizando a vírgula aqui. Lembrando que a vírgula, ela representa o operador E, o operador relacional E. Tá, vamos testar então a minha regrinha de avô. Poderia simplesmente saber, ó, quais são todos os pares que eu tenho de avô e neto, né? Eu vou recarregar meu arquivo e vou tentar achar todos esses pares. Então, avô, AB. Quais são os pares, né? Então, eu tenho a Maria e a Júlia, que foi por coincidência que eu coloquei aqui. Eu tenho a Maria e a Iris. Eu tenho o João e a Júlia. E eu tenho o João e a Iris. E beleza, então não tem mais. Poderia fazer a pergunta de uma forma diferente. Então, por exemplo, a Maria, ela é a avó de quem? Eu teria da Júlia e da Iris. Então, a forma com que eu trabalho com essas consultas aqui, ela é muito diversificada, né? Eu posso chamar com as informações que eu sei que estão na base, eu posso fazer as consultas, né, na realidade, passando a variável. Continuando aqui, eu quero agora definir uma relação de irmãos. Só que eu ainda vou ser mais específica. Eu quero a regrinha da irmã. Então, eu quero que a irmã, o nome da irmã, seguido do nome da irmã ou do irmão. Então, percebo que nesse caso, eu tenho que garantir que o primeiro parâmetro é do sexo feminino. Então, vamos avaliar aqui. O que eu teria?
vou usar a Júlia e a Iris como exemplo. Então, a Júlia e a Iris são irmãs. E aí, o que existe comum entre elas? O que existe comum é que ambas têm o mesmo progenitor, que eu vou chamar de X. Então, aqui, irmã AB. Então, elas são irmãs quando o X é progenitor do A e o X também é progenitor do B. Então, A e B têm o mesmo progenitor, né? Com isso eu posso garantir que são irmãs. O A, como eu disse, tem que ser do sexo feminino. Então, eu vou usar aqui, ó, mulher A. Pode acontecer de a base me retornar que a Júlia é irmã dela mesma. Então, eu tenho que garantir também que o A é diferente do B. Então, eu poderia usar o A, operador de diferença é o contra barra igual B. Então, recapitulando, A é irmã de B. Se A e B têm o mesmo progenitor, o A é uma mulher e o A e o B não podem ser a mesma pessoa. Com isso, eu tenho a ideia aí de irmã. Eu vou consultar direto aqui. Eu quero saber se a Júlia é irmã da Iris. Então, aqui. Irmã, Júlia, Iris. Verdade. E aí agora eu quero saber todas os pares, né, que eu tenho na minha base de irmã. Irmã AB. Então eu tenho a Júlia e a Iris. Só. Não, é que eu dei enter, tem que dar espaço. A Iris, a Júlia, a Ana, o José. Eu percebo que aqui, ó, ele trouxe repetido, mas é porque ele está considerando no segundo caso aqui que o A é a Iris, então isso é normal de acontecer. Então, com isso, nós enriquecemos, né, um pouco a nossa base. Então, agora eu tenho os fatos, definir algumas regras. Eu poderia definir mais regras, né? Então, poderia ter regra de tio, tia, primo, prima, né? Irmã, irmão, né? Então, daria para colocar mais regrinhas aí. Então, com isso eu encerro a nossa aula de hoje. No ambiente EAD, tem alguns exercícios aí para vocês treinarem um pouquinho essa questão aí de criar a base, de fazer consultas nessa base. Bons estudos!